Olá, tudo bem? É muito bom tê-lo conosco no nosso canal, que aqui você possa encontrar boas palavras, inspirações, reflexões, tirar curiosidades e dúvidas da Bíblia. Mas lembre-se, não se esqueça de inscrever no canal, ative o sininho para receber novas notificações. E se tem algum tema que você gostaria de ouvir ou alguma dúvida bíblica, coloque nos comentários que pode ser um futuro vídeo também no nosso canal. Quero convidar você, onde você está, a fechar seus olhos. Nós vamos fazer uma oração, pedindo para Deus abençoar esse momento então aqui. Feche seus olhos, vamos conversar com Deus. Querido Deus, amado Pai, esse é o momento que teremos da mensagem. Que Teu Santo Bom Espírito esteja conosco. Dirija, Senhor, esse momento de adoração através do estudo da Tua Palavra. E tudo que falarmos aqui, Senhor, venha do céu, possa preencher nosso coração e despertar em nós o desejo de a cada dia sermos cristãos melhores. É o que nós te rogamos, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, mais uma vez, então, seja bem-vindo. É bom tê-los com a gente. Hoje, um legado para o mundo em pedaços. Que Deus possa realmente cumprir com o seu propósito na nossa vida hoje, através dessa mensagem. E que ao sairmos dela, possamos sair melhor do que quando iniciamos. Amém? O texto está no livro de Jeremias. Vamos começar no capítulo 7. Mas antes, só fazer uma introdução, só para entendermos bem o contexto aqui desse personagem que nós iremos estudar, que é Baruque, né? Bom, Jerusalém, só para vocês terem uma ideia, Jerusalém e Judá estavam vivendo momentos muito difíceis em todos os aspectos, principalmente politicamente. Momentos muito complicados. A Síria tinha sido a potência em todo o Oriente Antigo por 200 anos, 2 séculos. Mas agora se encontrava dividida interiormente, enfraquecida, e consequentemente, ao tempo que a Síria estava caindo, se levantava uma outra superpotência chamada Babilônia. Babilônia estava se levantando com toda a força, para assumir então o posto de maior potência daquela região do Oriente Antigo. Quando o rei Josias reinou, que foi mais ou menos 31 anos, 640 a 609 a.C., a nação ela conseguiu se levantar tanto em conquistas territoriais, conquistou muitas terras, mas principalmente em questão espiritual. Josias ele promoveu uma reforma espiritual, uma reforma e um reavivamento no meio do povo, quando o livro da lei foi achado. Ele fez um excelente papel junto ao povo ali, vamos dizer assim, renovando a espiritualidade do povo. Porém, com a morte de Josias, em guerra, em campo de batalha, conforme está registrado em 2 Reis 23, 29, os seus filhos assumiram o trono. E os filhos de Josias não foram muito assim igual a Josias. Deixaram muito a desejar, principalmente em questões espirituais e políticas também, Não tiveram o mesmo sucesso. Só para vocês terem uma ideia, Babilônia se tornava a superpotência agora. No entanto, os filhos de Josias, ao assumirem o trono, se rebelaram muitas vezes contra a Babilônia. E isso, lógico, traria consequências terríveis para Jerusalém, para Judá, para o povo de Deus. 586 a.C., uma data bem conhecida da gente, foi quando Jerusalém foi tomada então por Babilônia. O templo foi destruído, os utensílios do templo foram levados e muitos judeus foram também levados cativos e ficaram como escravos lá em Babilônia. É nesse tempo que Baruque viveu, nesse momento dramático de mudanças no povo e também de muitas perdas. E embora seu mundo estivesse desmoronando, caindo, ou em volta de Baruque, ele deixou um legado que nenhum rei e nem mesmo qualquer guerra poderia destruir. Que lições então nós podemos tirar desse grande personagem da Bíblia para a nossa vida hoje? É isso que nós iremos estudar hoje, tirarmos lições desse homem que viveu num período muito difícil, caótico para o povo de Deus e que nos deixou um legado tremendo. Bom, Jeremias, capítulo 7, versículo 1 a 11, vai descrever um pouquinho quais eram as condições do mundo, mas principalmente do povo de Deus, no momento em que Baruque é levantado então aqui para trabalhar como escriba de Jeremias.
Vamos analisar então qual eram as condições do povo de Deus quando Baruque se levantou, foi chamado por Deus, né? Qual eram as condições? Jeremias 7, versículo de 1 a 11 diz assim, ó: palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclamai ali esta palavra, e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrai por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai vossos caminhos e vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Deus então está fazendo uma promessa. O povo estava indo para cativeiro. Mas se o povo resolvesse mudar seus caminhos, mudar as suas obras e agradar ao Senhor e fazer a vontade de Deus, Deus está dizendo então que eles habitariam naquele lugar. Deus faria permanecer ali. Era uma promessa, só que condicional à obediência do povo. Não confieis em palavras vãs, verso 4, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, e não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andares após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que nada pode vos aproveitar. O que é isto? Furtais, matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal, e ainda após outros deuses que não conheceis, e depois vindes, e pondes diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos? Sim, só para continuardes a praticar estas abominações? Será que esta casa, que se chama pelo meu nome, li errado aqui, né? Será que esta casa se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Jeremias 7, de 1 a 11. Tremendo esse texto, né? Deu para ter uma ideia qual era a situação do povo no período de Baruque? Que situação precária, que situação difícil o povo de Deus estava vivendo, quão longe dos caminhos de Deus. Esta mensagem aqui que o escriba trouxe para o povo mostra claramente a condição do povo do Senhor neste período da história. Podemos elencar aqui, queridos, enumerar algumas características da situação do povo, só pautando aqui do texto que nós lemos, algumas características do povo, só para você ter uma dimensão de como estava o povo quando Baruque então foi levantado. Primeiro, o conselho de Deus, é porque o povo estava falhando nisso. Primeiro ponto: emendai vossos caminhos e vossas obras. Emendai quer dizer, alinhai aí, né? Caminha direito, pratique boas obras, né? Ou seja, o povo estava com os caminhos desvirtuados. As obras do povo eram más, eram obras contrárias aos ensinamentos de Deus. Os caminhos que eles estavam buscando eram caminhos longe de Deus e obras longe de Deus. O texto está dizendo aqui que eles não praticavam mais a justiça de uns para com os outros, dos irmãos ali do povo, né? Do mesmo povo. O povo de Deus, eles não estavam sendo justos com os outros. Muitos irmãos, como diz logo em seguida o texto, se aproveitava do outro mais fraco. Por exemplo, aqui, ó, oprimia o estrangeiro, o órfão, a viúva, e enriquecia em cima de trabalho deles, quase escravo. Né? Isso do mesmo povo. Sangue inocente era derramado constantemente. Quando falamos sangue inocente, é de mortes. Idolatria era praticada. Incenso a Baal era acendido, né? Matavam, adulteravam, juramentos falsos para enganar os seus próprios compatriotas. Já imaginou que situação? Podemos dizer que espiritualmente o povo estava totalmente mortos, né? Muito distante de Deus. Era o quadro do povo de Deus no período que Baruque foi chamado. Agora eu pergunto, era fácil atender o chamado de Deus em situações como essa? Imagina? Era fácil? Bom, como podemos observar então aqui na época de Baruque, o povo do Senhor estava totalmente perdido, totalmente desvirtuado. A grande questão é, eles tinham consciência de quão perdido eles estavam? Será que o povo de Deus tinha essa consciência de quão longe eles estavam de Deus? Quer saber a resposta?
a própria Bíblia, no trecho que nós lemos, já respondeu. Lá o texto diz assim, ó, depois deles fazerem tudo isso que nós mostramos aqui, depois vindes, diz o verso 10, e vos ponde diante de mim, no santuário, né? Nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. E depois, no verso 11, Deus diz, eu vi tudo isso. Ou seja, o povo fazia o que fazia, aprontava o que aprontava, depois chegava no santuário, chegava na igreja e dizia assim, ó, estamos salvos, porque ia lá na igreja. E sabe que tem muita gente hoje que pensa igual. Tem muita gente hoje que acha, só porque o nome está escrito no livro da igreja, porque foi batizado, escreveu o nome lá, que está salvo. Às vezes fazendo coisas erradas, fazendo coisas contrárias à Bíblia, muitas vezes quebrando o mandamento de Deus, mas acha que porque está lá escrito, está salvo, está no céu, está com a salvação garantida. Cuidado, não é bem assim que as coisas funcionam, porque Deus vê tudo. No verso 11, Deus diz para o povo, eu vi tudo isso, e Deus vê tudo que a gente faz também. Nada pode ser escondido aos olhos de Deus, tudo é visto, é registrado, né? Para a nossa salvação ou para a nossa condenação também. Quando o juízo de Deus se assentar, cada caso será estudado, para a salvação ou para a perdição. Aquele que obedeceu a Deus, fez sua vontade, agradou o Senhor, pela fé, será salvo. Agora, aquele que mesmo sabendo tudo que Deus pede, fazia tudo errado, mesmo indo na igreja, achando que estava salvo, na verdade estará perdido. Parece que a gente vê aqui, nesse texto de Jeremias 7, o quadro de Laodiceia, né? Veja, o povo fazia, depois está dizendo, ia lá no santuário, diante do Senhor, chamava a Deus pelo nome e dizia, estamos salvos. Laodiceia não é assim também? Né? Disse que era rica, abastada, que não tinha falta de nada, achava que estava salva. Mas quando chegava diante de Deus, Deus dava sentença, né? Era pobre, cega, nua, né? E ainda precisava comprar 3 coisas, lá em Laodiceia é dito, né? A gente estudou há pouco tempo a carta de Laodiceia, 3 coisas precisava comprar, ouro refinado no fogo, vestes para se vestir e colírio para enxergar. E nós? Porque o que importa nesse momento é nós, né? Como nós nos enquadramos dentro disto, né? Será que nós somos aqueles que conscientemente fazemos as coisas erradas, quebramos o mandamento de Deus, não obedecemos muito à vontade de Deus, e ainda assim, porque vamos na igreja, achamos que estamos salvos? O Senhor tenha misericórdia de nós, né? Porque salvação não é assim. E na igreja é importante, é verdade. Mas a minha salvação depende muito daquilo que eu faço na minha vida. E a maior parte da minha vida eu não estou na igreja, eu estou fora dela. Que Deus nos abençoe, né? A ouvirmos a admoestação do Senhor. Porque esse povo aqui não ouviu, não. Esse povo aqui não ouviu, não. Que nós possamos ouvir, né? Bom, esse povo aqui, eles viviam uma vida religiosa de fachada. Era pura hipocrisia. Ia no templo, dizendo, Senhor, estamos salvos, mas lá fora da igreja tudo errado. E o pior, eles achavam que estavam no céu, mas a Bíblia diz, não estavam. Quando, na verdade, eles estavam totalmente perdidos. Estas são as condições em que o povo de Deus se encontrava quando Baruque atende o chamado de Deus para trabalhar com o profeta Jeremias, que também é o nome de Deus. E Baruque foi chamado para ser um escriba. Baruque significa aquele que é abençoado. E Baruque, de fato, era bem abençoado. Ele era um escriba, vinha, segundo muitos estudiosos, de uma família de escribas, era altamente educado, educado quer dizer que é estudado, né? Altamente educado. Ele era atraído muito pela justiça, pela coisa certa. Baruque gostava das coisas certas, gostava de buscar, requerer justiça. E quando ele vê Jeremias, um profeta, que não temia se levantar em favor do que é verdadeiro, em favor do que é certo e correto, mesmo que isso custava alguns prejuízos, mesmo que isso custava muitas vezes fazer o que era politicamente incorreto, quando ele viu Jeremias sendo assim, usado por Deus, e quando Jeremias via a degradação do povo, ele trazia uma mensagem ordenada por Senhor para admoestar, para divertir o povo, mostrando as consequências das suas ações. Quando Jeremias viu o homem, quando Baruque viu o homem que Jeremias era, Baruque então, com certeza ele desejou isso, desejou estar do lado de Jeremias, desejou fazer parte desse processo. Daí então, com certeza deve ter sido isso que o levou a se unir a Jeremias e se tornar escriba dele. A gente não sabe direitinho assim, não entende direitinho o que levou Baruque a estar ao lado de Jeremias. Mas podemos deduzir que é esse comportamento de Jeremias e o anseio de Baruque de fazer o mesmo
que tenha levado os dois a trabalharem juntos, Jeremias como profeta e Baruque como o escriba. Bom, para refletirmos agora, né? Como está o nosso mundo hoje? Você tem observado o nosso mundo? Hoje, com essa quarentena e tantos noticiários, temos observado um pouco mais hoje o nosso mundo, né? Será que nos deparamos com a mesma cena com que Baruque se deparou em seus tempos? Pessoas dentro e fora da igreja, buscando caminhos tortos, obras tortas, ganância, orgulho, pensamentos maus, vingança e muitas outras. Hoje, será que nós vemos no mundo em que o forte está oprimindo o mais fraco, violência? Será que estamos presenciando derramamento de sangue hoje também? Adoração a outros deuses, só que no mundo de hoje, deuses também modernos, né? Como status, dinheiro, fama, bens, pessoas, principalmente pessoas famosas dentro e fora da igreja também, né? E etc. Será que nós estamos presenciando hoje também furtos, matança, adultérios? Será que esse retrato também é um retrato hoje? O que fazer, né? O que fazer diante disso? Correr, se esconder? Fazer igual a avestruz, colocar a cabeça debaixo da terra? Será que essa é a melhor solução? A resposta é não. Diante disso, Deus precisa de Baruques, que atenda o chamado, que se una à grande comissão divina, né, nessa terra, de pregar seu evangelho, de reparar as veredas. Deus precisa de homens de coragem, como dizem no Águia de Educação, né? Pessoas de coragem, que não se compram e não se vendem, que chamam o pecado pelo seu nome devido, que seja fiel ao dever, como a bússola, o é o polo. É isso que nós precisamos hoje. No mundo conturbado, no mundo em pedaços, Deus precisa de Baruques, como foi Baruque. E esses Baruques que Deus espera é você, é a mim, é todos nós. Deus espera um chamado para todos nós, que atendamos ao chamado que é feito para todos nós. Bom, o chamado de Baruque, está lá em Jeremias 28, 7 a 9, tem um trecho que diz assim, ó: mas ouve agora esta palavra que eu falo a ti e a todo o povo, para que eu saias. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra será conhecido como profeta, de fato, enviado do Senhor. Aqui então, nesse trecho de Jeremias, palavras também faladas por Baruque, escrita pelo profeta Jeremias, mas lida por Baruque. Esse trecho aqui, Baruque, foi chamado para uma função muito importante, ser escriba do profeta Jeremias. Aqui o profeta fala sobre a veracidade das escrituras, da inspiração profética. Ele estava aqui se contrapondo, principalmente no capítulo 28, ao falso profeta chamado Ananias. A mensagem do profeta para o povo de Israel e nós já até lemos lá, né? Devido ao comportamento deles ruins, se eles não mudassem, eles colheriam as consequências e pagaria com o preço. Babilônia se levantaria contra eles e os venceria. E eles seriam levados cativos para a Babilônia. Essa é a mensagem. Mas Ananias, falso profeta, se levantou dizendo o contrário. Que o povo não precisava temer Babilônia, que eles venceriam Babilônia, e trouxe para eles uma mensagem de paz. E aí então Baruque se levanta, dizendo então que o profeta que é de Deus, né, o profeta que é de Deus, ele vai falar e sua palavra vai se cumprir. Em Isaías 8:20 diz assim, ó: a lei e ao testemunho, se não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Ou seja, tudo que o profeta falar tem que bater com a lei ao testemunho. Lei ao testemunho é uma expressão em Isaías para dizer a Bíblia. Lei é Torá, é os 5 livros de Moisés. Testemunho, Neviim, né, é tudo que os profetas escreveram. Tudo que os profetas escreveram. Então, lei ao testemunho quer dizer os 5 livros de Moisés e o restante da Bíblia. Que na época de Baruque não tinha ainda todo o Antigo Testamento escrito, porque ainda Jeremias, por exemplo, estava sendo escrito aqui, mas já existiam outros textos da Bíblia. Então ele está falando aqui que a lei ao testemunho quer dizer a Bíblia. Se eles não falarem de acordo com a Bíblia, com as profecias da Bíblia, não haverá luz neles, nunca verão a alva, é mentira, não acredita. E era isso que Baruque estava tentando dizer, que Ananias, o que ele estava profetizando era mentira. Não batia com as verdades que já tinham sido reveladas pelo profeta Jeremias.
era uma mensagem que estava em contradição com o profeta Jeremias, e mostrando claramente que Ananias era um falso profeta. Baruque tentava mostrar isso daí. E é assim que o verdadeiro profeta se comporta. A sua profecia deve estar em conformidade com o restante dos outros profetas que também escreveram partes da Bíblia. Deve ter unidade com outras mensagens. A Bíblia não pode se contradizer. E Ananias estava fora desta realidade, profetizando uma coisa que não estava em harmonia com o que já havia sido profetizado. A relação de Baruque com o profeta Jeremias, aqui nesse trecho, mostra, queridos, claramente um pouco sobre a verdade da inspiração divina. Deu para entender como funciona aqui a inspiração? Deus dá a visão ou o sonho para o profeta, no caso Jeremias. O profeta pega essa visão, esse sonho que Deus deu, usando sua própria cultura, seu próprio contexto histórico, seu nível de conhecimento que tem, usando sua própria língua. Ele pega então e elabora a ideia que ele teve da visão e escreve o texto. No caso de Jeremias, ele não escreveu, ele usou um escriba, que era Baruque. Então Jeremias teve a visão, elaborou a ideia da visão com as suas próprias palavras, ditou para Baruque, que escreveu então a visão do profeta Jeremias, ou os sonhos do profeta Jeremias, a revelação que Deus deu. E sempre quando então tinha oportunidade, o profeta ia diante do povo e trazia a mensagem que o Senhor havia revelado para ele. No caso, por exemplo, de Jeremias e Baruque, poderia acontecer também de o escriba ler a mensagem para o povo. Como Jeremias se encontrava encarcerado, então quem leu muitas das mensagens que Jeremias escreveu foi o próprio escriba Baruque. Então Baruque ele assumiu aqui um papel muito importante. O papel de estar lado a lado com o profeta, o papel de escrever as revelações do profeta e ainda ler diante do povo as mensagens que o profeta ditou para ele e que ele mesmo escreveu. Ele lia então diante do povo também essas mensagens. E Baruque, quando ele fazia esse papel, ele deixava muito claro que aquilo que ele estava lendo não era a mensagem dele. Não era a mensagem do profeta Jeremias, mas era o assim diz o Senhor. Porque Baruque cria que tudo que Jeremias falava vinha de Deus. Então, para ele, era a própria escritura de Deus. Então, ele deixava bem claro que tudo que ele lia era o assim diz o Senhor. Era a palavra do Senhor para o seu povo. Baruque deixava muito claro isso daí. E neste caso aqui, ao contrário de Ananias, que havia profetizado falsamente, a mensagem de Deus não lisonjeava e nem se curvava diante da opinião do povo. O que Deus tinha que falar, ele falava. Era apenas enviada, era apenas mandada. Podia ser politicamente correto ou não. Era a mensagem do Senhor. Amém? Era a autoridade suprema. Quer o povo aceitava, quer o povo não aceitava, era a mensagem de Deus. E aqui, queridos, há uma lição tremenda para nós, viu? Deus, assim como tinha uma mensagem para o seu povo naquela época, Deus tem uma mensagem para nós hoje também. Deus tem uma mensagem para o povo de Deus que vive no tempo do fim. Nesse mundo que está em pedaços, igual o mundo que estava em pedaços na época de Baruque. Às vezes, a mensagem que Deus envia para nós pode ser doce ao nosso paladar, pode ser uma coisa gostosa de ouvir que você precisava, necessitava. E às vezes acontece, não é verdade? Você está em um momento ali, às vezes, de crise, uma situação difícil, e Deus manda uma mensagem que te conforte, te traz alívio. E isso é maravilhoso quando a gente recebe uma mensagem dessa, da parte de Deus. Mas ela também, às vezes, vem de tal maneira que pode, às vezes, ofender a nossa sensibilidade. A gente pode sentir impactado, ferido por aquela palavra que Deus envia. Mas é a palavra do Senhor. A Bíblia não nos salva. Só Jesus é o nosso Salvador. Mas tudo que precisamos para a nossa salvação, Jesus revelou nas Escrituras. Deus revelou nas Escrituras, amém? É a palavra de Deus. Às vezes, como eu disse, é uma palavra doce. Às vezes é uma palavra que cutuca a gente, que incomoda, sabe? Que mexe lá na parte interna da nossa vida. Como diz Paulo em Romanos, se eu não me engano é Romanos, que a palavra de Deus é viva e eficaz e penetra até o mais profundo da nós, ao ponto de dividir medulas e juntas, ao ponto de atingir os pensamentos e propósitos do coração. Ela chega no mais profundo do ser humano, a palavra de Deus, para ser muitas vezes um consolo ou muitas vezes para puxar o nosso ouvido. Como Paulo disse em Timóteo, ela ensina, ela exorta, ela corrige, ela repreende. Para o povo de Israel, palavra de repreensão para que o povo se arrependesse.
E às vezes Deus manda para nós também uma palavra de repreensão. E qual é a nossa atitude quando Deus nos repreende? Qual é a nossa atitude quando Deus nos chama a atenção? Qual é a nossa atitude quando Deus puxa a nossa orelha, né? É de rebelião ou de querer mudar, de se arrepender, né? De realmente se converter ao Senhor a cada manhã? Qual é a nossa resposta? Sempre a revelação de Deus. Lembre-se, queridos, quando Deus revela algo é porque Ele espera de mim uma resposta. Quando Deus revela algo para você, é porque Ele espera de você uma resposta. Amém? Bom, infelizmente, Baruque passou por uma decepção na sua vida. Ele teve suas expectativas desvanecidas, não alcançadas. Veja o que diz Jeremias 36, verso 9. No 5º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, apregoaram o jejum diante do Senhor, e a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. É um trecho bonito, né? O povo apregoa um jejum. Todo mundo que chega ali entra dentro desse jejum. Por que eles fizeram esse jejum? Bom, depois de tanto trabalho junto ao profeta Jeremias, algo acontece que enche de esperanças o coração de Baruque. O que aconteceu, pastor? Como Jeremias estava encarcerado, Baruque então assumiu um papel muito importante diante do povo. Ler as profecias, só que infelizmente profecias denunciatórias, de denúncias contra o povo. Baruque ia fazer essa leitura aí. Mas para o dia da leitura, o que o povo fez? Sabendo que ia ter a leitura então do rolo do livro, o que o povo fez? O povo então se reuniu, apregoaram o jejum diante do Senhor, todo o povo de Jerusalém, e todo mundo que vinha entrava desse jejum. Jejum, queridos, pressupõe coração aberto, coração contrito, humilhação, desejo de mudança, desejo de arrependimento. E isso trouxe esperanças ao coração de Baruque. O povo quer mudar, o povo está contrito, o povo está querendo realmente mudar seu comportamento. E junto com esse pensamento, Baruque acalentou também um outro pensamento. Que outro pensamento, pastor? Veja, Baruque tinha uma boa relação com os escribas de sua época. Devido a isso, então, ele conseguiu um bom lugar para fazer a leitura do livro diante do povo. E após a leitura, as autoridades pediram para ele fazer uma leitura reservada só para as autoridades. Depois que as autoridades ouviram e descobriram de onde era a fonte da mensagem, que era de Deus ao profeta Jeremias, então eles pediram que aquela leitura fosse feita para o rei. Só que aí não foi Baruque que foi lá ler para o rei. Uma outra pessoa foi lá então e leu o rolo do livro para o rei. Baruque deu o rolo, eles levaram para o rei e leram diante do rei lá. Por que o coração de Baruque então foi inundado por esperança? Primeiro, ele viu ali talvez uma possível mudança do povo devido ao jejum que proclamaram, mas também ele viu que se o povo mudasse, se o povo realmente reconsiderasse e mudasse o comportamento e tudo, e Deus então abençoasse o povo de tal maneira que permanecesse na terra e o povo vivesse em boas condições, Baruque acalentou a esperança de, como escriba, poder assumir uma posição maior no novo governo. Ele achou que, se tudo desse certo, ele poderia, vamos dizer assim, almejar uma posição maior no governo ali. É ruim pensar isso? Ter essa ambição? Não, não é ruim. Nós temos que ter ambições, né? Não é pecado ter ambição. Às vezes tem gente que pensa que é pecado ter ambição, querer melhorar de vida, querer ter uma casa melhor, querer ter um carrinho melhor. Não é pecado isso. A gente não pode pôr o coração nisso. Mas não é pecado, sabe? Nós querermos ter ambições na vida. Na verdade, a gente deveria ter. Porque pessoas que não têm ambições na vida, que não têm sonhos, desejos na vida, tendem a ter uma vida medíocre. A gente precisa ter sonhos. Quem não tem sonho, morre. Quem tem sonho, vive. E por um sonho a gente luta, a gente paga o preço quando a gente tem um sonho. Eu nunca vi alguém que tivesse algum sonho que não alcançou. Que tivesse um sonho que realmente buscou o sonho que não alcançou. Precisamos disso. É triste ver jovens, sabe, estagnados, parados, não lutando por um sonho, não buscando uma faculdade. É triste ver isso. Temos que galgar, temos que buscar nossos sonhos, né? Então Baruque tinha também seu sonho. Ele queria ter uma posição melhor no governo. E ele tinha essa ambição. Ele queria realmente isso. E isso não é pecado. Deus poderia abençoá-lo nisso. Mas, queridos, temos que entender o seguinte: nossos sonhos, nossas ambições, nossos desejos, tudo isso deve estar dentro dos parâmetros divinos.
tem que ser colocado na mão do Senhor, no altar do Senhor, para que Ele faça a sua vontade em nossa vida. Bom, só para você ter uma ideia, nesse momento aqui, onde Jeremias estava? Por que foi Baruque que leu e não Jeremias? Só aí você já tem uma ideia. Jeremias estava encarcerado. Portanto, Jeremias, como profeta de Deus, não era bem visto pelas autoridades naquele momento daquele governo ali. Não era bem visto. Porque sempre a mensagem de Jeremias que Deus mandava era de repreensão contra o povo. Porque o povo vivia em rebeldia. Então a mensagem era de repreensão, sabe? Do povo, de denúncias contra o povo para se arrepender. Não era uma mensagem que as pessoas gostam de ouvir. Ninguém gosta de ouvir repreensão. Você gosta de ouvir repreensão? Geralmente quando alguém faz uma repreensão, a gente fala, lá vem com crítica, não é assim que a gente diz? A gente não gosta de ouvir. A gente só quer ouvir coisas boas, não é assim? E Jeremias só trazia palavras de repreensão, de denúncia. Então o povo não gostava de Jeremias, encarcerou Jeremias, e lá vem Baruque então ler as mensagens denunciatórias. Ora, o que aconteceu com Jeremias? O desagrado das autoridades para com Jeremias, agora se tornou o desagrado das autoridades para com Baruque. O povo também começou a olhar Baruque não com bons olhos. Baruque, assim como Jeremias, virou uma figurinha marcada pelas autoridades. Né? Então veja, depois que levaram o livro lá então, só para você ter uma ideia, para o rei, para ler o livro da lei ali, como Baruque fez diante do povo, qual foi a reação do rei? Vamos ver lá no verso 23, né, de Jeremias 36, diz assim, ó, tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou o livro no fogo que havia no braseiro, e assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem humilhação, em blasfêmia, não fizeram isso. Nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Que coisa, hein? Olha a resposta do rei. O rei corta o livro, pica o livro, joga no fogo e queima tudo. Fizeram isso e não tiveram medo nenhum de ter feito isso, não tiveram temor nenhum de fazerem isso, mesmo sabendo que eram as palavras de Deus. Então, olha que pé que estava o governo. Não temia nem a Deus. Rasgaram o livro, jogaram sem nenhum temor. E aí, queridos, você sabe como ficou o coração de Baruque quando soube da notícia. Ele dedicou tanto. Queridos, os rolos eram feitos de papiro. Era trabalho, sabe assim, difícil de se fazer. Por isso era material muito caro. Os textos eram copiados todos à mão, era manuscrito. Por isso o rolo era escasso, era precioso. E esta mensagem lida diante do rei Jeoaquim era uma mensagem que vinha diretamente de Deus para ele. Mas a resposta do rei qual foi? Cortar o rolo, queimar o rolo e não temer ainda essa ação. Baruque provocou a ira do homem mais poderoso do reino. E agora, assim como Jeremias, o rei agora não gostava mais de Baruque. Passou a odiar Baruque. E Baruque agora tornou-se um cidadão perseguido pelo governo. O reino mandou oficiais atrás de Baruque e atrás de Jeremias. Começaram a procurar esses dois homens aí para poder encarcerá-los. Difícil, né? Fazer o trabalho de Deus assim. Você não podia falar para o povo, porque se o povo não gostasse, você ia preso e podia até morrer. Isaías mesmo, Manassés, diz a tradição, mandou serrá-lo ao meio, que foi o profeta antes de Jeremias, mandou serrar ao meio. E agora Jeremias encarcerado, e agora o rei manda os oficiais atrás de Jeremias e atrás de Baruque, porque falaram a palavra do Senhor. Já imaginou? Você aceitaria o chamado de Deus para ser escriba do profeta Jeremias? Zacarias escreveu, que feridas são estas nas tuas mãos? São feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Lembra desse texto? De quem esse texto fala? Dos profetas. Os profetas eram chamados para pregar ao povo de Deus. O que o povo de Deus fazia com os profetas? Feria, machucava, matava. Lembra Jesus quando chegou a Jerusalém? E falou, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e todos aqueles que te são enviados. Quantas vezes quis eu reuni-los, como a galinha faz com seus pintainhos, mas vós não deixaste. Jesus falou isso. Jesus reconheceu que os profetas eram mortos. O próprio Jesus foi morto pelo povo de Deus.
Você aceitaria um chamado desse? Você aceitaria? Baruque aceitou. Junto com Jeremias, fizeram um trabalho tremendo. É fato que ele queria, com certeza, galgar degraus maiores ali no governo. Era a ambição do seu coração. Mas como consequência de ser fiel à missão de Deus, como consequência de ser fiel, sabe, ao trabalho de escriba e de anunciar a palavra do Senhor, como consequência, agora Baruque, que desejava um cargo elevado, agora era um fugitivo. Estava sendo caçado, tudo porque anunciou a palavra do Senhor. Agora, para refletirmos, né? Queridos, seguir a Deus não é para covardes. E nem para aqueles que querem negociar com Deus para conseguir alguma carreira agradável, alguma posição elevada. Ser um mensageiro de Deus não é ser guiado por uma ambição pessoal. Podemos até ter, mas não podemos deixar se guiar por essa ambição. Mas permitir que a vontade de Deus se cumpra em nossa vida. É o que Deus quer para nós. Qualquer que seja a consequência, qualquer que seja o custo. Às vezes, o preço pode ser muito alto. Para você, por exemplo, quanto custou para você seguir a Jesus? E quanto ainda está custando para você seguir a Jesus? O que você teve que sacrificar para obedecer o princípio bíblico, o mandamento de Deus? O que você teve ou está tendo que sacrificar? Queridos, seguir a Deus é assim, tem um preço. Por isso que não é para covardes, são para corajosos. Mas sabe o que é bom? Deus sempre olha para os seus filhos, amém? Jeremias 45, de 1 a 5, diz assim: palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, uma mensagem diretamente para Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro ditadas por Jeremias, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Assim lhe dirás: isto diz o Senhor, eis que estou demolindo o que edifiquei, arrancando o que plantei, e isto em toda a terra. E procura tu grandezas? Não a procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo, em todo lugar por onde quer que fores. Deus viu a situação do seu filho, Deus olhou para aquele fugitivo e Deus deu uma mensagem diretamente para o seu filho Baruque. Deus viu o coração dele e enviou uma mensagem especial para ele. E essa mensagem foi escrita após a situação que ele vivenciou lá na corte do rei. E o futuro de Baruque agora parecia incerto, parecia desolador, mas Deus estava de olho no seu filho. Sabe, queridos, é assim que acontece conosco também. Às vezes nós sofremos por causa da palavra do Senhor. Às vezes nós sofremos porque queremos ser fiéis aos princípios, aos mandamentos de Deus. E às vezes, fazendo tudo isso, nós passamos por situações muito complicadas. E às vezes nos vemos sozinhos. Mas sabe de uma coisa? Deus está olhando por você. Você nem percebe, mas Deus está olhando por você. Amém? Deus está te vendo. E Deus sempre tem uma mensagem especial para nós. Para nos confortar, nos consolar e nos fortalecer. Lembra o que o profeta disse? E que Jeremias escreveu como revelação de Deus aqui? O Jeremias Baruque disse: ai de mim agora. Como uma situação assim, meu dia era terrível. Estou perdido, o que vai ser de mim? E aí ele fala: por que me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento? Estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Olha a situação de Baruque. O que aconteceu com Baruque, queridos, pode acontecer com qualquer um de nós também. Ficar abatido, triste, deprimido, com depressão. Quantos ainda hoje acham que esses sentimentos são frescura? Que depressão é frescura? É coisa de que gente não tem o que fazer? Muita gente pensa assim. Mas já foi constatado, queridos, que depressão e como consequência, abatimento, tristeza, né, ficar deprimido, tudo isso foi constatado que são situações que realmente o ser humano pode passar por situações neurológicas ou por traumas da vida. Todos nós estamos sujeitos. Aconteceu com Elias quando foi para a caverna se esconder. Aconteceu com Jó quando passou por várias catástrofes na vida. Jó passou por isso também. Aconteceu com Davi diante de muitas guerras, sempre diante da morte. Aconteceu com o próprio Jesus Cristo. No Getsemane, ele enfrentou uma depressão tão grande que suou gotas de sangue. Todo mundo está sujeito, queridos, a passar por isso.
e agora Baruque estava passando. Mas Deus mostrou para Baruque que mesmo em situação assim, ele não abandona seus filhos, amém? Quantos nesse período de quarentena, de pandemia, estão passando por abatimento, tristeza, depressão, pela perda de tantos entes queridos? Quantos estão passando? Deus está vendo a situação dos seus filhos. Deus mostrou a Baruque que Deus está vendo e não nos abandona, amém? E é isso que nós precisamos lembrar também, queridos. Isso mostra que o que ocorre com todos aqueles que vivem neste mundo caído aqui, sabe? Às vezes sofremos nesse mundo por nossa culpa, mas às vezes sofremos por coisas que não é nossa culpa. É porque vivemos num mundo de pecado, degenerado, caído. Às vezes passamos por certos sofrimentos que a gente não vê a explicação do porquê. Por que eu estou sofrendo, Senhor? A gente não consegue encontrar explicações. Mas é o mundo que nós vivemos. É o mundo que nós vivemos. Uma ação importante diante dessas situações é reivindicarmos, é clamarmos, é buscarmos pelas promessas de Deus reveladas na Bíblia. Promessas de restauração, promessas de perdão, promessas de cura, promessas de um futuro melhor. Às vezes Deus vai atender e seremos livrados desses problemas, mas às vezes não. Às vezes nós vamos passar por isso mesmo. Mas sabe de uma coisa, queridos? Deus tem uma promessa maravilhosa de um futuro eterno e muito melhor que esse planeta que nós vivemos aqui. Um novo céu e uma nova terra, onde Pedro disse, habitará a justiça. Amém? A dor, a tristeza de Baruque, nesse contexto aqui, queridos, também mostrava a dor e a tristeza de Deus pela escolha errada que o seu povo estava fazendo. Assim como Baruque estava sofrendo, o coração de Deus também estava sangrando ao ver o sofrimento por consequência de escolhas erradas que o povo de Deus vivenciava naqueles momentos ali. O juízo logo cairia sobre Israel. Mas para Baruque, que foi fiel à sua missão, Deus disse, a ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo, em todo lugar, por onde quer que fores. O povo colheria, muitos morreriam, muitos seriam escravos, mas a Baruque, Deus prometeu vida como despojo. Esta promessa, queridos, faz lembrar a figura de um soldado que sai para a guerra e o seu povo perde a batalha, mas ele permanece vivo. Seria mais ou menos isso, né? Foi assim com Jesus também, lembra? Jesus lá na cruz parecia ser derrotado, mas foi na cruz que ele venceu. Na verdade, o que foi apresentado ali foi uma aparente derrota, porque Jesus venceu. Somente, amém, queridos? Somente quando nós nos submetemos a Deus e a sua vontade, os nossos planos, o nosso futuro, a nossa vida, é que podemos ficar seguros da vitória. Porque Deus está na direção. É somente quando estamos dispostos a render tudo a Deus, é que Ele nos dá realmente o que desejamos. Baruque podia estar preocupado com a mudança do povo, poderia estar preocupado com alta posição no governo. Mas para Deus, o que mais importava era a vida, a salvação da vida de Baruque. Muito mais do que bens, qualquer outra coisa. Mas para isso, para que isso aconteça, o ser humano precisa permitir que Deus haja na vida dele. Deus não queria salvar só Baruque. Deus queria salvar todo o povo. Mas só Baruque permitiu. O povo, infelizmente, continuou na rebeldia. O grande legado de Baruque, então, queridos, no mundo em pedaços, é que mesmo que você tenha seus desejos e aspirações neste mundo, o que mais importa é cumprir a missão de Deus que Ele tem para a sua vida hoje. Mesmo que para isso tenhamos que abrir mão de tudo que a gente muitas vezes deseja. No final, o que mais importa para Deus é a tua salvação. Mais do que acúmulo de bens, mais do que títulos, isso, aquilo, outro. O que mais importa para Deus é que você seja salvo. E Deus fará de tudo para que você seja salvo, se você assim permitir. Amém? A grande pergunta é, você está disposto a permitir que Deus haja na sua vida? Você está disposto a seguir esse legado que foi deixado por Baruque? Você está disposto a isso? Porque se você estiver disposto, eu tenho certeza que Deus vai agir na sua vida. Amém? Se você estiver disposto, eu tenho certeza que Deus fará milagres na sua vida. E se você estiver disposto, Deus, ao trabalhar na sua vida, você também, assim como Baruque, deixará um grande legado para as gerações que ainda virão. Se Jesus não voltar, é lógico, para as gerações que ainda virão. Então eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Nós hoje vivemos num mundo
em pedaços, assim como Baruque viveu, nós também vivemos hoje. Em pedaços moral, em pedaços, vamos dizer assim, de saúde, de pandemia, de várias dimensões. Um mundo que está se desmoronando. E a grande pergunta é, que legado você tem deixado? Qual é o legado que você tem deixado para esse mundo em pedaços? Baruque deixou um legado. Foi fiel ao Senhor, mesmo abrindo mão de altas posições, mesmo se tornando um perseguido, um refugiado, mesmo correndo o risco de ser encarcerado ou morto. Ele manteve fiel ao Senhor. E você, qual o legado que você quer deixar? Que bom que você fez a escolha de deixar um bom legado para gerações futuras. Sei que não é fácil fazer a vontade do Senhor, colocar os seus princípios em nossa vida, não é fácil. O preço exigido muitas vezes é muito grande, mas cremos que Deus estará do nosso lado. Ele dará a força que precisamos, viu? E fará de você mais que vitorioso. E as suas promessas se cumprirão em nossa vida. Não é o que estou dizendo, é a palavra do Senhor, amém? Com esse pensamento, quero convidar você a fechar seus olhos. Vamos falar com Deus. Oremos. Querido Senhor e amado Deus, muito obrigado, ó Pai, porque através da vida de Baruque, nós vemos a importância, Senhor, de colocarmos a nossa vida pautada sobre os princípios da Tua Palavra. De atender, ó Pai, o Teu chamado, a Tua missão. E sabemos que fazer isso muitas vezes vai custar de nós um grande preço. Muitas vezes vamos ter que abrir mão de sonhos, muitas vezes vamos ter que abrir mão de nossos desejos, mas há na Tua Palavra uma promessa que para aquele que for fiel, o Senhor, ó Deus, nos dará a vida como despojo. O Senhor nos concederá a vida eterna, cumprirá as Tuas promessas escritas em Tua Palavra em nossa vida. Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis ao Senhor como a bússola ou é o polo. Nos ajude a ser pessoas de princípios que não se compram e não se vendam. Que seja fiel ao dever, que dê ao pecado o nome certo. Nos ajude, Senhor, a nos aproximarmos mais de Ti, porque queremos, assim como Baruque, deixar também um legado para as gerações futuras, até o dia que o Senhor voltar nas nuvens dos céus. Fique conosco, nos abençoe, cuide de nós, é o que te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém.